Salve galerinha, tudo supimpa com vocês? Hello, minha gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um react de Mushoku Tensei, na segunda temporada, episódio 11. O que será que vai acontecer depois que Rudeus ainda não sabe que Fitz é Sylph, mas agora sabe que o Fitz, na verdade, é A a Fitz. Fitz? Então a gente tá, né? A gente tá aqui, opa, e agora? O que tu espera desse episódio, Mari? Eu espero que finalmente ele possa descobrir que ela é a Sylph, né? Uhum. E E que ele pare que. de se tocar na biblioteca, né? É, Porque por aquilo favor, lá não, não. não dá, né, velho? Não, aquilo lá é indecente. Indecente, pelo amor de Deus. Não É, façam isso. existe hora e lugar, pessoal. Hora e lugar, tá? Não façam essas coisas. Lá no Friends, a gente já teve um episódio que falava disso, que não era legal. E outra Uhum. coisa, ela é a Mari, eu sou o Diego. Se vocês puderem aí também deixar o like no vídeo, a inscrição no canal. Se vocês quiserem acompanhar as nossas lives também lá na roxinha. Perfil no Comentem. Instagram, TikTok. Comentem também o que vocês estão achando dos reacts, as opiniões de vocês, o que vocês acham, se vocês não viram ainda, que pode acontecer. E não deem spoiler. Não Isso deem aí, spoiler, não deem por favor. spoiler. Sem spoiler. Spoiler. E os links tá tudo aqui na descrição, tá, pessoal? Pra quem quiser ver. Então, cara, eu acho que nesse episódio a gente só. Eu, pelo menos, só espero que desenvolva mais a relação ali Fitz-Rudeus. E se acontecer mais alguma coisa, eu não sei, né? A menininha da máscara lá agora, ela tá fazendo pesquisa também, né? Pra ver se ela consegue replicar a parte do teletransporte, trazer pessoas do Japão, né? Do outro mundo, da onde ela veio, pra dentro desse mundo. Vamos ver se Uhum. isso aí avança também, porque eu acho que é um outro ponto interessante, né? Ou eles podiam ter inventado isso nesse mundo, né? Porque aí eu poderia fazer aqui e parar lá no Japão rapidinho. Pois é, né? Se tivesse assim no nosso mundo mesmo, teletransporte pra outro lugar, Uhum. seria muito bom. Mas também daí as empresas de aviação aí, o tudo falir, né? Ia quebrar. Ia ter Resolve um um, problema, gera outro. ia ter um monte de gente se teleportando lá pro Japão. Ai, ai. Um monte de gente chegando. Então é isso, vamos lá, mais um episódio. 久しぶりに目覚めた相棒のことが気がかりで Parceiro, あまり眠れなかった。俺の脳内はすでにフィッツ先輩のことでいっ o ぱいだっ filhote た de が canguru 相棒は知らん顔だ。 finalmente saiu da bolsa da mãe. しかしこれどうやって治療に入ればいいんだろうか。 Cara louco pra esticar o pescoço da girafa e não consegue. ルーク先輩、珍しいですね、こんな時間に。フィッツのことで話がある。Ih, 僕は何も知りません。ほう。何を知らない？ do que você não sabe? Eu não sei se eu não sei. 改めて言っておきますが、ルーク先輩、僕はあなた方と敵対するつもりはありません。フィッツ先輩の正体も知らない。僕は何も知らないのです。知らないふりをしてくれると？なぜ？僕はボレアスともノトスとも縁は切れていますし、何よりあなた方と敵対するのが怖いので。では、そういうことで。フィッツ先輩の邪魔にならないようにと決めたけど Senhorita Fitz. やはり少し辛い。 Pô, logo agora que o parceiro dele despertou. Tá saindo da jaula. Tá saindo da jaula o monstro. O Shogun rebelde. Jogou um rebelde. Cara, é muito louco tu ter, tipo, toda uma história em volta desse problema, né? Uhum. É um anime diferenciado, realmente.
fala como se não fosse sério. Não, é sério. Mas eu digo, não vai. Eu nunca vi falarem sobre esse problema em lugar nenhum. Tipo, em filme, em série, em anime, em lugar nenhum. Ninguém aborda esse tipo de tema. Entendeu? Com certeza tem gente com esse tipo de problema, né? E nós não costumamos ver, né? É o que difere essa obra. É, exatamente. それで話とは何でしょうか。先日買い物に出ている時 Falando de problemas de ルーデンスが verdade, 来ました。 realmente. フィッツの行動を怪しんでいました。フィッツが図書館でルーデウスに押し倒され、自分は男だと大声で宣言したという噂も耳に入ってきました。さすがに確信したでしょうね。体まで触られたのなら。でもルーデウスはフィッツの秘密を喧伝するつもりはないようですね。きっとあなたに対して義理を通そうとしているのでしょう。なかなかいい心構えです。それであなたはどうするのですか？ルーデウスを配下にする件についてはゆっくりでもいいと思っています。ですが半年もの間何ら進展がないとなると、私としても一言ぐらいは言いたくなりますよ。私もいい加減あなたがうじうじと悩んでいるところを見るのは飽きてきました。ですからそろそろ勇気を出して彼に正体を明かしたらどうですか？シルフィー。僕はあなた何かしたいことがあるのではないですか？私はあなたに何度も助けられました。初めて会った時から今までずっと。それは友達だから助けようって思っただけだよ。あなたのことですから私に遠慮しているのでしょ。でもあなたは私の配下ではなく友人なのですから、したいことができたのなら私の元から離れそちらを優先なさい。でもそれは裏切りだよ。勇気を出して言ってごらんなさい。今あなたは何をしたいのか。僕はルディと添い遂げたい。 Aê, Aê! caralho! よく言えました。 Assustou a gata! でももしルディが僕のことを思い出してくれなかったら Ih, 立 rapaz. ち直れないと思う。 Mais um com disfunção erétil. 今から考えましょう。 Aqui não é disfunção erétil, né? Não sei o nome disso. Pra やは mulher. り正面からブエナ村で一緒に育ったシルフィエットですというのがいいのではないでしょうか。無理ですね。 Tadinha da gata. 思い出せないのですから完全に忘れているでしょう。何か彼との思い出はありませんか？思い Ó, 出。Hum. 前にいじめられてたって話はしたよね。ええ、髪の色でいじめられていたと聞きました。その時に助けてもらったのがルディとの出会いで、僕にとっては一番の思い出だよ。他に何か思い出はないのか？ Será que não tem alguma magia que pinte, sei もう lá, 一つあるよ。 por algum momento o cabelo? ルディは僕のことを por que que ele vai querer pintar por algum momento? É pra mostrar pra O, ele, ué. o outro lá na primeira temporada ele mudou a cor do cabelo. Ela poderia fazer isso também se quisesse. Deve ter se acostumado com o cabelo novo. Só pra ele reconhecer mais fácil. 引きずり下ろされて Meu Deus! それは Que história adorável! Adorável! Nossa! わかりました。
これから作戦を話します。 Tem um plano agora. その前に改めて一つ確認しておきます。あ、はい。シルフィー、先日は添い遂げると言いましたが、ルーデウスと具体的にどうなりたいのですか？ルディと具体的に。ベッドは一緒で、ルディはたまに下品になるから、子供の数は何人がいい？ É bem a cara dele. そしたら僕も下品になって、 A cara 僕に何人産ませたいのなんて聞き返して、 dela! A cara. Ela me representa. 僕の衣服を脱がせて、そしたら僕もくすって笑って、じゃあたくさんしてねなんて言っちゃって。 É. Meu Deus! Meu Deus! Empolgou, empolgou. ヘタレた失敗は許し Empolgou, ません。 empolgou. もし土壇場で勇気がなくて言えなかったえなんてことになったら、アスラ王国第二王女の名において以後ルーデウス・グレイラットとの一切の接触を禁止します。 Eita, é agora ou É. nunca. É agora ou é agora? 行きなさい。はい、よろしい。では作戦内容を話します。 O plano. O plano, o plano. Vamos ver qual vai ser o plano. Se bem que a gente não vai ver, né? Vamos ver o plano em ação, na real. Uhum. É, tem bastante pessoas fera aí, né? Se bem que eu não sei se pessoa fera é só a galera daquela tribo lá ou qualquer pessoa. ルーデウス君、 フィッ Que ツ tem 先 os 輩、 traços de どうしました？ animais. ここじゃちょっと場所を変えよう。わかりました。ではザナバ、話を進めておいてください。はっ、後の細かい部分は世にお任せを。で、何ですか？実はね、折り入って頼みがあるんだ。わかりました。赤龍に乗ったつもりで任せてください。 Ô, ちょっ louco. と待ってよ、まだ内容言ってないよ。 Ô, フ louco. ィッツ先輩の頼みなら空飛ぶ城だって落としてみせますよ。実はね、アリエル様、この間知り合いの貴族に雇っている用心棒のことで自慢されて悔しかったんだって。ほう、それで？相手の貴族がうちの用心棒は4人パーティーで氷の森の奥まで行ってそこにしか生えてない花を取ってきたって言ったんだけど。氷の森の奥地に生える花というと冬の間にしか咲かないフリーズフリンジドですね。それでね、アリエル様も引っ込みがつかなくなって、フィッツならもっと少ない人数で取ってこれるって言っちゃったんだ。なるほど、そういうことですか。知り合いの冒険者に行って、 格安で譲ってもらいましょう。ルーデウス君、それは良くないよ。僕の力を見せなきゃいけない場面なんだよ。力といってもいろいろあるでしょう。人と人とのつながりも力です。 Tá correto, tá ダ correto. メだよ。バレたらアリエル様が恥をかいちゃうし。そうですか。 Nesse caso, ela também tá ステンプトリー correta. ダーの面々を集めて、ルーデウス君、安心してください。 Vá そいつらは comigo! 偶然にも僕らと同時期に森に入るだけです。そんな人たちいなくても僕とルーデウス君がいれば余裕でしょ。わかりました。その依頼、慎んで受けさせていただきま Ah, す。 tá, mas é lerda, hein? Meu ありが Deus. とうルーデウス君。一人で森に入るのは不安だったんだ。ごめんね。いよいよ全部任せちゃったみたいで。いえいえ。護衛の Caraca, mas que 依頼と考えれば plano elaborado, hein? 当然のことでしょう。 Uhum. É só falar: Meu nome é Silfilete. Uhul! Não, vamos pra floresta pra procurar a flor do inverno. Mas tá legal, tá 依 legal. 頼料とかそういうの払った方がいいのかな。まさか。これは僕が善意でやっていることですので気にしないでください。別に僕だってルーデウス君に依頼料を払うことぐらいできるんだからね。
僕は高いですよ。 Deixa a Deixa eu mulher fazer o esquema. 高いってそりゃそうか Eu も fizしれ É ない mais legal, é esquemas. mais legal assim, é mais legal assim. Vamos ver. Tem que ter os esquemas, Tem né? que ter todo, né, um plano elaborado. 買う Ué, Ué. とにかく先を急ごう Ué. Esquema é ficar falando ali com as olha que legal. そこまで雪を溶かしながら直線で移動しますので、 Oxi! 周囲を警戒しつつついてきてください。 Ó, vocês estão vendo aí? Essa aí eu me sinto assim em alguns lugares. Desse jeito. その杖この間持たせてもらったけどすごいよね。全部オーダーメイドで色付きの魔石までついてるなんて王宮でしか見たことないよ。 10歳の誕生日に家庭教師をしていたお嬢様が送ってくれたんですよ。 その杖ちょっと持ってみてもいいかな。僕初心者用の杖しか持ってないからそういうのに憧れてたんだ。 どうぞ握ってみてください。 どうですか、太さの方は。 太いね。両手で持 Foi o que ela って disse. 相談してたのかな。 Foi o que ela Meu disse. Deus, olha os papos, cara. Calma 成長 aí. した後の Foi o こ que とを ela 想定 disse. していたのでしょう。 Eu sempre acho que esse cajado parece o chapéu aquele do Harry Potter na ponta aí. 次は O chapéu seletor. É. Lembra um pouco quando olhado de longe. Tá? Anel. 赤の塔大丈夫かな。 Ih. Faz parte do plano? よしうまくいってる。 Parece que sim. 雨雲か。フィッツ先輩、雨が降りそうです。そうだね。この先に。いえ、すぐに散らしますので。やばい。 Por essa ela não esperava, 井 né? 戸に教わったように水分を雲にそれを冷やして落とす。 申し訳ありません、フィッツ先輩。 Caralho, morreu. Quase foi embora. 僕が Quase partiu pra uma melhor. 多分ルディに本気を出させないために杖を借りたけど逆に僕の役に立ってよかった。 まあ、降ってきたものはしょうがありません。確かこの先に洞窟があったはずです。そこで雨宿りしましょう。 É o que ela tava tentando falar, meu Deus. Mas tu é o fodão, né? Aí quebra os esquemas. Deixa que eu resolvo, eu paro a chuva. あそこですね。 Moiou tudo, rapaz. 俺を雇ったフィッツ先輩の様子はおかしかった。異変もあった。雨が降るにしても雲の動きが速すぎた気がする。誰かが魔術を使っていた可能性がある。フィッツ先輩はこれに気づいているのだろうか。顔には緊張がうかがえる。となれば気づいているな。これぐらいの妨害は想定 Ele 内という tá desconfiando dela, né? Não pode ser que ele não tá desconfiando. Ele tá achando que foi outra pessoa que fez chover. さて、ひとまずこれで OK だな。 O louco já パンツはど secou. うしようか。さすがにフィッツ先輩の前で脱ぎ去るわけにもいくまいが。乾かした。フィッツ先輩、何かな。昔知り合いの少女からエルフは別の種族に肌を見られることを禁忌とするという話を聞き及んでいます。僕は後ろを向いて目をつむりますので、その間に魔術を使って服を乾かしてください。
輩。せめて着替えてください。なんでしたら個室でも作りましょうか。いや、俺が洞窟から出ていく。そうしましょう。それがいい。待ってよ。風邪ひきますよ。そうだね。服脱がないと危ないですよ。体温が下がると人は死ぬんですから。死んじゃうね。このままだと。自分じゃ脱げないんだ。 Eita. Que isso? Oh, meu Deus! É hoje. 自分で脱げないなら僕が脱がせるしかありませんね。実はですね、僕はフィッツ先輩が女だと知ってるんですよ。でも脱がせてくれないと僕死んじゃうかもしれない。 Oh, Deus, tira logo. Eu vou morrer. Certeza a mãozinha no rosto. この赤く染まる耳、どこかで見たことはなかったか。 Será que já viu antes? Será? 昔こんなことがあった。5歳か6歳の頃だったか。確かにあった。 Ah, tá aí o plano. E os óculos, né? まだ一つ残ってるよ。 De giripoca, Will Piu Piu! Piu Piu! Piu Piu! Eita! フィッツ先輩。何？ルディ。もしかしてフィッツ先輩の本名はシルフィエットというのではないでしょうか。 Olha só. Lembrou! 僕はシルフィエット。上野村のシルフィエットです。やっと言えた。あの時と似ていた。彼女は相変わらず泣き虫だ。 É hoje que vai ressuscitar o defunto. ずっと待ってたんだよ。上野村でずっと頑張ってたんだよ。昔から Bonitinho. 昔からずっとレディが好きでした。今はもっと好きです。もう離れないでください。ずっと一緒にいたいです。 Que bonitinho! Ai, Fantasia apertou! Ressuscitou, Mari, ressuscitou. Caramba, teve toda a historinha pra contar. E ele lembrou. E lembrou. Todo o plano dela, né? Dela que não era dela, né? O plano da Ariel. Da princesa lá. É que acho que precisa de, de um res level 4 no mínimo. Cara, é que assim, essa cena ela tem muito mais a ver não com, tipo, vamos ficar quase sem roupa os dois juntos. É mais, tipo,
ela recriando o momento de quando eles eram crianças, justamente pra fazer ele lembrar, né, daquele momento que aconteceu na vida dele e ele pensar nela e olhar pra Sylphilette ali adulta e lembrar, né? Que, tipo, Uhum. realmente era ela. Acho que tem muito mais esse significado do simplesmente, tipo, ai meu Deus, eu estou nervosa, estão tirando minha roupa, né? Mas muito Uhum. legal. E agora deu pra ver muito mais essa coisa que o Jorge tinha falado no episódio anterior dela, tipo, tá com muito medo de falar pra ele que era ela. Tipo, ai, se ele não me reconhecer. E ele reconheceu. Ficou bem legal. De giripoca, o eu piu-piu! Agora sim, né? Pô, Agora vai? agora vai, agora. Agora só nos resta esta pergunta, né? Esta dúvida. Será que nos próximos episódios finalmente o Shogun rebelde estará curado? Será que finalmente agora o soldado irá se levantar como nunca antes foi visto na história desse país? Será que agora teremos um sinal verde? Um semáforo verde? Um semáforo verde. Será que agora teremos um siga em frente? Então, aí, temos algumas perguntas a serem respondidas, mas eu acho que agora estamos no caminho certo. Agora tá bem legal. Uhum. E aí, o que tu achou da construção desse episódio aí? Tipo, foi muito mais voltado pra Sylph do que pro Rudeus, né? Uhum. Achei legal. Pô, teve o apoio também dos outros dois, da Ariel, do Luke também lá, né? Uhum. Mas o Luke, ele é meio estranho, né? Quando ele tá na frente do Rudeus, ele parece, tipo, muito babacão mesmo, mas por trás ele tá torcendo pra Sylph e pra ele, né? É. Tipo, pelo menos passa essa impressão. Passa, passa. E a gata morreu. A gata tá doida. Mas, É isso. eu acho que é isso aí. Esse episódio foi bem legal. Acho que foi um jeito bem da hora de fazer esse reencontro deles. E é isso. Agora resta a gente ver o que mais vai acontecer. Tipo, Uhum. agora eu tô mais curioso pra saber coisas, tipo, fora do relacionamento deles, né? Agora que já encerrou isso aí. Agora eu quero mais saber, tipo, tá, e aí? Pra onde que vai essa história da academia aí? O que vai acontecer depois disso? Uhum. O fato do Rei Demônio estar ali vai trazer algum outro bicho super forte que vai atacar a galera ali por causa disso? Talvez. Acho que ele não quer abrir mão pra amizade por conta da disputa familiar. Ambos são Greyrat. Pode ser também, né? Acho que é por isso que ele tá sempre ali, né? Uhum. É que eu acho que meio que o Rudeus, eu acho que ele não liga tanto pra isso, né? Mas só que o outro não sabe disso. Mas eu acho que É. o Rudeus meio que tá. Tanto faz pra esse negócio da família aí. Mas é bem legal, bem legal. Bom, era isso, né, pessoal? Por hoje era isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Alô!